Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao vídeo onde nós iremos conhecer por completo toda a construção da caixa de som Pulse X Boombox SP626. E quando eu digo por completo, é porque eu vou desmontar ela toda para poder conferir tamanho de imã de alto-falante, construção dela por dentro, placa de funcionalidade, tamanho de bateria e o que ela tiver mais dentro dela. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som e também para que eu possa entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e possa trazer outras caixas de som. Aproveita e já comenta qual caixa de som você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal para poder estar desmontando ela também. E claro, já se inscreve no canal para não perder essas e outras novidades sobre caixas de som. Começando por aqui, ó. Aqui é a bateria dela. Voltagem, capacidade. Não dá para saber quantas células que tem aqui, mas é uma câmara, ela fica numa câmara separada. Ela fica nesse local aqui, ó, na parte de baixo, isolada dos demais componentes. Aqui é a conexão dela. Gostei. Se fosse uma bateria que tivesse como tirar mais fácil, tivesse uma bateria de reposição, vamos supor, eu quero ter uma bateria extra, que eu vou estar num lugar que não tem como carregar, e eu ter um carregador para essa bateria extra, eu acho que seria bem interessante. Já fica a dica aí até para a marca, quem sabe tá providenciando isso num próximo modelo, uma bateria que seja mais fácil de tirar e que tenha para vender separado, porque aí já aproveitar e fazer por exemplo, um carregador padrão, uma bateria padrão, se outras marcas quiserem utilizar, eu acredito que quem sair na frente nesses quesitos vai, como diz o ditado, bebe água limpa. Então acho que seria interessante a marca tá fazendo aí isso, revendo aí, quem sabe num próximo projeto ou um próximo modelo, alguma coisa assim, tá fazendo dessa forma. Mas, enfim, isso é uma sugestão minha da minha cabeça aqui. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Aqui, eu acredito que seja a placa principal dela, a placa de áudio. Vou aproximar mais aqui, para vocês verem com mais detalhes. Não vou falar nome de componente, porque eu não sei nome de componente. Então, eu não vou falar. Mas o que eu posso dizer é que tem bastante componente. Vou ligar o flash para vocês poderem ver com mais detalhes. Só sei que isso aqui é dissipador. Mesmo assim eu não sei se tá certo não. Vamos virar para o outro lado. Deixa eu ver que tem um nome ali. Eu fiquei interessado em ver o que tá escrito. Não especifica muita coisa não, mas tá bom. Vou aproveitar que a gente já tá desse lado aqui. Vou te mostrar a placa fonte dela. Aqui deixa eu voltar um pouquinho para você ver melhor. Aqui é o local da bateria que eu tinha falado, ó. A bateria dela conecta nesse encaixe aqui. Esses conector aqui vai ali, daqui a pouco tem que voltar esse pro lugar para poder montar ela. Esse outro aqui que eu acredito que seja os cabos dos comandos dela, vai para ali, ó, ali em cima, aqui. Aqui, como eu tinha dito antes, os compartimentos selados, ó. Daqui a pouco a gente desmonta para poder ver como é que é. E já mede esse cara aqui também, que por um instante, já nesse primeiro instante que eu tô vendo, me surpreendeu. Robusto o garoto, viu? Daqui a pouco a gente vê melhor. Aqui é a armadura dela, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais a câmera aqui para ficar melhor. Deixa eu desligar o flash. Aí, vai ficar melhor para mostrar. Aqui é a armadura da parte de trás dela. Gostei de ser separado assim, foi bem mais fácil para poder estar desmontando. Isso aqui é a borracha que vai entre aqui o radiador. Deixa ela junto com a outra ali que não soltou. Aqui é a parte da frente. No caso seria... Deixa eu ver aqui pelo logo da marca que eu vou saber. No caso ele fica desse jeito. Bonita sim, vendo o reflexo, gostei. Beleza. Aqui, nossa, esse parafuso aqui precisa ficar aqui atrás.
Aqui o acabamento do radiador dela. Aqui no caso a parte de cima. Tem uma travinha aqui na parte de baixo que eu soltei com estilete. Não estava sabendo como tirar ela, mas graças a Deus deu tudo certo, sem estragar nada. Aqui os radiador, o LED dele, no caso aqui, o acabamento. Eu ia soltar aqui, pessoal, o radiador, mas ele parece que está colado, então eu nem insisti muito não. Mas bem resistente, gostei, viu? Vou tentar te mostrar com mais detalhe ali. Vamos voltar para a câmera 1 e ligar o flash. A borda dele, pessoal, ó. Resistente o bichinho, viu? Nó, tá mais resistente que muito alto-falante que eu já peguei já. E aqui o outro radiador. As borrachas que eu havia dito antes. Aqui o pezinho dela, que eu falei que tinha os acabamentos de borracha tampando os parafusos, ó. Gostei, ficou bem discreto. Não entendi muito bem esses buracos, não vi muito sentido aqui. Deixa eu até virar ele aqui pra gente ver, sem misturar os parafusos. Não entendi muito bem não. Será que é um respiro? Sei lá. Enfim. Deixa eu juntar os parafusos aqui para não bagunçar. A alça que eu tinha comentado antes, ó, que eu gostei do acabamento dela. Soltou aqui em cima esse. Aqui embaixo mais um aqui. Mais um. E aqui, mais dois. Soltou. Gostei da alça dela ser desse jeito. E aí, agora que eu já te apresentei a construção dela por dentro, vou montar ela para poder soltar os alto-falantes. E a gente vê a construção deles com mais detalhe, ver como é as câmaras seladas ali por dentro e também poder medir eles. Não vou mostrar montando aqui não tem necessidade. Eu já volto com ela montada, já soltando os alto-falantes. Beleza? Continua aí, vai embora não. Aqui é a construção deles pela frente, pessoal. Já soltei tudo aqui, ó. Que como você pode ver, acompanha comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parafusos. É um alto-falante relativamente grande para ela, porém pequeno, tendo em vista que eu já peguei alto-falante maior que tinha apenas 4 parafusos. Então ter 8 parafusos para poder estar segurando ele é um ponto positivo. Não era para poder ser um elogio, era para ser um padrão. Mas como tem essa diferenciação, aqui também eu sou obrigado a estar elogiando. E aí aqui acaba acontecendo o seguinte: como os alto-falantes da esquerda são os mesmos da direita, como você pode ver, eu já soltei os da direita. Tem uma certa resistência. O de cima também, até que bacana. Tomar cuidado para não amassar. Bem sensível aqui o cone deles, mas até que tem uma boa resistência. Pessoal, como é câmera selada, eu acabei não conseguindo ver, mas infelizmente eu não vou conseguir estar tirando não. O cabo é super curto. Vou diminuir aqui para você poder ver com o flash, vai ficar melhor. Gostei porque é conexão, olha lá, é conexão, mas eu não consigo puxar mais porque lá dentro não vou conseguir mostrar, mas ele tem uma cola lá dentro para não deixar o fio subir. Então se eu puxar aqui, corre risco de arrebentar aqui ou estragar lá, então eu não vou puxar mais não. Ali em cima a mesma coisa, só que ali ainda tem um detalhe, ali é soldado e tá mais curto ainda, então não vou forçar para não ter risco de estragar. Dá para mostrar muito pouca coisa, mas dá pra você ver que é um alto-falante bem parrudo aqui, o imã dele. Ver se eu consigo te mostrar do lado aqui que é soldado, mas dá pra puxar mais aqui, vai corre de estragar, mas dá pra você ter uma noção. Felizmente vocês vão me desculpar, mas eu não vou arriscar puxar aqui não e estragar. Esse daqui, vou te mostrar a construção dele. Gostei, aí pra você ver, bem parrudo. Ali é o arrefecimento dele. Não vai dar pra gente ver tudo, mas pelo menos se a gente medir um pedacinho, vai dar. E aí, pessoal, pegando ali, ó, de um canto ao outro, deu 18.1. Resistência aqui, pessoal, é bem resistente. Já peguei alto-falantes mais resistentes, mas ele tem uma resistência bacana. Deixa eu diminuir a câmera aqui pra você poder ver melhor. Olha a construção bacana, diferente. Engraçado que por ser um alto-falante que não vai aparecer, eu gostei do acabamento dele, interessante. Talvez faça alguma diferença no áudio, mas em si eu gostei desse detalhe em volta dele, achei bacana. Já esse aqui, bem mais fácil tirar.
É conexão, ó. É conexão simples, mas é conexão. Tem até um acabamento nelas. Soltei ele, bem mais fácil. Dá uma olhada na construção dele. Aqui é arrefecimento, ali dá pra ver até o cobre. Gostei da construção dele, pesado. Os detalhes que tem aqui do lado de dentro do alto-falante, no caso aqui do lado da frente, né? Aí eles aqui também, ó. Bacana. Provavelmente deve ser interferir em alguma coisa do áudio. Quem souber e puder comentar aí, eu agradeço. Aqui em cima, eu acredito que seja o modelo dele. Esse 2025 aqui, não sei, talvez seja o ano, o 9 meses, o 9 dia, talvez. E o modelo, eu acho que seja esse, HC P18901. E ali o arrefecimento dele. Bora medir pra gente ver. Bom, pessoal, pegando aqui embaixo, onde eu acredito que ele começa, tem essa cola aqui, ó. E levando em consideração esse sobressalto ali, tá dando 37,6. Já de largura, pegando de um canto ao outro, no meio, 100,4. Mas e aí? Agora que eu te apresentei por completo toda a construção da caixa de som Pulse X Boombox SP626, o que você achou da construção dela? Gostou? Sim ou não? E se com esse vídeo você decidiu que a Pulse X Boombox será a sua próxima caixa de som, aqui na descrição e nas tags do vídeo tem o link para você estar adquirindo a sua. Mas se por enquanto você não vai comprar uma caixa de som, mas vai comprar alguma coisa na Shopee ou no Mercado Livre, clica aqui na tag do vídeo e pode comprar o que você quiser lá. Não vai te cobrar nada a mais por isso e parte do valor da sua compra será revertida aqui para o canal e vai me ajudar demais a conseguir trazer outras caixas de som para a gente poder conhecer elas por completo. Te agradeço demais por essa ajuda. Agora, se você quer conhecer com mais detalhes a Pulse X Boombox SP626, nesta playlist você vai conferir a minha opinião sobre pontos positivos e negativos de recursos e funcionalidades, teste de SPL com 2 decibelímetros, comparativo dela com outras caixas de som e muito mais.